nome de Deus, do povo de Nepomuceno, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno. Boa noite a todos os vereadores, a todos que presentes, imprensa, os internautas. Pedir agora ao vereador Nivaldo Duque para que faça a chamada. Adelano de Carvalho. Edmilson Alexandre Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Presente. Francis Garcia Veiga. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marques Tonelli. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues. Presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Presente. Washington Correia Lima. Senhores vereadores, como a gente ficou decidido pelo plenário na reunião passada, de colocação do projeto em votação hoje na reunião extraordinária. Ordem do dia. Projeto de Lei 664/2017 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social e dar outras providências. Autor, Executivo Municipal. Foi apresentado ontem, 13 de fevereiro. Levar às comissões, sugerir que os pareceres sejam verbais. Todas as comissões sendo favoráveis, coloco os pareceres favoráveis em votação. Em seguida, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, coloque-se em primeiro e única discussão, votação e redação final. Eu vou fazer a observação, considerando que a igreja plenária, durante a reunião ordinária de ontem, reconheceu a urgência da questão colocada no projeto de lei 664/2014, vou colocar o projeto em única discussão e votação nessa reunião extraordinária. Como o tempo foi muito curto, vou solicitar aos presidentes das comissões que passem para a mesa se o entendimento das comissões é favorável ou não à tramitação do projeto. Vou receber essa manifestação verbal dos presidentes como sendo o parecer de cada comissão e vou levar os pareceres em votação. Aprovados os pareceres, levo o projeto em única discussão e votação. Lembrando aos novos vereadores que chegou a casa à tarde a emenda do vereador Adelano e deixo o doutor Adelano e o doutor Washington e deixo a cargo dos novos vereadores a fazer a justificativa da emenda para a discussão do plenário. Pela ordem, presidente. Pois não. Vereador Toninho do Mar, com a palavra. Eu gostaria de ouvir do ilustre procurador do Legislativo se essa emenda aditiva, ela apresentada neste momento, chegando aqui no final da tarde, se ela tem alguma guarida aí no regimento interno, na lei orgânica. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria só de esclarecer o seguinte, para todos os vereadores, que a emenda, o regimento interno prescreve que até antes da primeira votação, pode ser apresentada emenda por qualquer dos vereadores. Então, a apresentação dessa emenda é regimental, ela está cumprindo o regimento, sem entrar no mérito. Estou só respondendo a Vossa Excelência de que o regimento prevê isso. Antes da primeira votação, até antes da primeira votação, ou votação única, como é o caso que Vossa Excelência disse, é prevista a apresentação de emendas.
Senhor presidente. Pois não. Vereador Washington, a palavra. Eu estava lendo aqui um projeto aqui do ilustre vereador, e só agora me ative as suas palavras. Eu queria que o senhor se reportasse ao dispositivo legal que permite que o projeto de lei seja votado em única votação. É do artigo 97, doutor Washington. No caso da urgência especial, né? Foi o caso nosso, a decisão nossa ontem, né? Para matérias que evidenciam a necessidade de premente que, não recebendo tratamento diferenciado, poderão redundar em prejuízo de coletividade ou perda de sua oportunidade. No parágrafo 3º, inciso 3º, aliás, aprovado 2/3 dos membros da Câmara, a matéria respectiva entrará em discussão e votação na ordem do dia da mesma reunião, recebendo parecer das comissões competentes em conjunto ou separadamente, suspendendo-se a reunião pelo tempo suficiente. Perfeito, senhor presidente. Eu até, a priori, eu gostaria de enaltecer aquela iniciativa que o senhor teve. Sim. De trazer o pessoal para ministrar um curso aqui. Até achei muito bom, muito válido. E dentre as matérias que foram apresentadas aqui, uma delas é de que a supremacia da lei orgânica do município sobre o regimento interno. Então, a lei orgânica do município, ela é taxativa, ela não é exemplificativa. A lei orgânica do município diz que pode haver urgência pedida pelo Executivo Municipal. Urgência urgentíssima foi uma criação feita pela propositura do novo regimento interno, e a toda evidência ela está em total desacordo com a lei orgânica do município. Não existe regime de urgência especial. Eu disse isso aqui 4 anos, mas naquela oportunidade era difícil, porque não tinha como sanear a Câmara Municipal, porque, ao que parece, ela era totalmente subordinada aos interesses diretos do Executivo. Então, a Câmara não tinha este poder de exercer na plenitude as prerrogativas constitucionais que ela possui. E hoje nós estamos vivendo um marco histórico, porque o Poder Legislativo está totalmente combatido. É a ausência, muitas vezes, de amor à lei, que cria um juiz Sérgio Moro, que cria o Poder Judiciário interferindo no Poder Legislativo. Então, eu entendo, ontem eu participei daquela reunião, inclusive eu propus a Vossa Excelência que fizéssemos 2 reuniões extraordinárias para que tivéssemos apego à lei. Porque qualquer propositura de uma ação no judiciário, eu acho que o dano vai ser maior do que o benefício que se pretende fazer com essa lei. Estão usando esta lei para tirar o poder da Câmara de votar os projetos conforme precisam ser votados. Todo projeto tem que ser submetido a 2 votações. Está previsto na lei orgânica do município, e é a lei orgânica do município que manda. Tanto é que ontem eu propus a Vossa Excelência que fizéssemos 2 reuniões extraordinárias para aprovar, em homenagem à causa, que é repasse de verba para a instituição filantrópica.
Agora, não queira usar a instituição filantrópica para desequilibrar o perfeito funcionamento dessa Casa Legislativa, porque se nós votamos as leis, ninguém mais do que nós deve respeitar as leis. Se nós estamos aqui para aprovar, aprimorar, melhorar, nós não podemos descumprir aquilo que nós votamos, aquilo que nós acreditamos. Como bem lembrou o procurador do município, Dr. Emerson, a emenda, ela só pode ser apresentada até a primeira votação. Então, não existe nada de inconstitucional nessa emenda, nada de ilegal. Ela atende os parâmetros da lei. Agora, é importante que nós obedeçamos a legislação municipal, principalmente para mandar um recado para o Poder Executivo. E o faço prestando homenagem a Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se essa gestão já começou a demonstrar incompetência, se ela já está pedindo urgência, é porque ela não sabe nem o que está acontecendo dentro da administração pública. Porque a administração pública é a ciência da previsibilidade. Não deixar uma instituição financeira sem recursos, porque ela descobriu, no amanhecer, que a instituição filantrópica precisava de dinheiro. Lá tem assessor jurídico, tem advogado, tem departamentos, e só agora eles viram e mandaram em caráter de urgência especial, que era adotada por essa casa e que eu sempre combati, se bem que o ex-presidente, hoje é chefe de gabinete, deve ter sido iniciativa dele essa urgência especial para desmoralizar essa casa. Porque se essa casa não obedece à lei, quem que vai obedecer? Ninguém. Porque nós somos legisladores. Nós estamos descumprindo aquilo que nós votamos e aprovamos. Essa é a minha colocação e lamento que ainda se fale nessa casa em regime de urgência especial. Vereador Washington, só questão de uma resposta às colocações de Vossa Excelência, dizer a Vossa Excelência que justamente o fato de colocar nessa casa é justamente para ter a discussão. E eu coloquei aqui para os senhores vereadores que, na minha situação de presidente, essa casa vai ser sempre ouvida. E isso, repito aos senhores, e toda a discussão e todos os comentários dos senhores nessa casa vai estar aberto democraticamente, né, para decisões de toda a Assembleia. Só a título de colocação, vereador Washington, e não tenho explicar ao senhor, até antes mesmo da reunião iniciar, ainda comentei com o senhor ainda, doutor Washington, né, tem que haver as duas reuniões mesmo, né, para ter uma questão de dúvida, como o regimento interno coloca lá no seu artigo 117, discussão é a fase por que passa a preposição quando em debate do plenário que antecede a fase da votação. No artigo 118, aliás, todas as matérias, exceto as seguintes, e que terão discussão única, passarão por duas fases de discussões. Primeiro, as que tenham sido colocadas em regime de urgência especial, os projetos de resolução e decreto legislativo, os vetos e requerimentos sujeitos a debates. Isto é, a gente sabe, está cansado de saber, que, inclusive no curso mesmo que houve nessa casa, que o regimento interno nosso precisa ser avaliado e mudado, né? Mas vejo, assim, nas discussões nossas, eu tento sempre trazer essa questão do regimento interno, para os senhores um dia não chegar a dizer aqui nessa casa, olha, você não está cumprindo o regimento interno. Porque muitas vezes vai acontecer essa diferença da lei orgânica, pelo que a gente vê, e o regimento interno.
Então, o intuito meu é sempre colocar a discussão e vou respeitar a opinião de Vossa Excelência, né? Porque, como eu coloquei, na minha questão de presidente dessa casa, vai ser diferente. Não trato coisas ocultas e não aceito pessoas perto de mim que tratam as coisas ocultas. Não é da minha índole, né? E vai ser a coisa sempre democrática e aberta. É só uma colocação e entendo também a expressão de Vossa Excelência e isso é importante sempre para o debate nessa casa. Mais algum vereador fazer a colocação? Pois não, vereador Adelano com a palavra. Respondendo o vereador Toninho, aconteceu o seguinte, Toninho, ontem eu e o doutor Washington, nós estávamos conversando aqui, se você analisar o artigo 4º, ela vai falar que a subvenção, não, o terceiro, os recursos que trata essa lei serão liberados de acordo com as disponibilidades financeiras do município. Isso nos chamou atenção pelo seguinte, esse projeto é um projeto meramente autorizativo. E o Edmilson sabe muito bem disso, que a gente votando nele, eles teriam de hoje são 14, até 31 de dezembro, para acertar esse débito. Acontece que a rescisão das meninas que estão aqui estão paradas no escritório de contabilidade e as carteiras delas estão presas. Acontece que elas têm outros contratos e precisam ser registradas. Então, ontem, pela conversa que eu tive com o Dr. Washington, eu esperei a prefeita, que parece que estava numa solenidade, aqui presente até às 3 da tarde. Foi o horário que eu falei com ela. E ela me falou que, tendo o dispositivo da suplementação, ela tem esse dinheiro para repassar. Então, a intenção disso é que seja em parcela única e imediatamente para que as meninas tenham sua carteira liberada. Porque, igual o doutor Rocha falou, de repente, a relação hoje é uma e ela resolve pagar em parcela. Amanhã a relação é outra, ela suspende o pagamento e a carteira delas vão ficar presas até dia 31 de dezembro, no mínimo. Então, é só para justificar. E o horário, como a Liliane me ajudou a redigir aqui, eu cheguei aqui por volta das 5 horas. Então, é esse o motivo do atraso. Ilustre vereador Adelano, eu não estou questionando a questão do pagamento referente à instituição Centro São José para quitação de débito com os professores. Vossa Excelência acaba de dizer aí agora, referente à dotação. Hora nenhuma, nem no projeto original e nem na sua emenda é mencionado dotação suplementar. Veja bem, é igualzinho o ilustre vereador referiu, o doutor Washington. Isso pode causar uma judicialização. E nós não queremos prejudicar uma entidade tão importante para a nossa cidade, que é o Centro São José, né, criado pela nossa saudosa irmã Elza. Nós também não somos contra que se faça o pagamento imediato para as professoras. Mas, aonde cita no projeto aqui a dotação orçamentária? Da onde vai ser retirado esse dinheiro? Vossa Excelência acabou de dizer aí agora, só que não tá escrito. Vossa Excelência afirma aqui, na sua justificativa, que ficou estabelecido entre estes vereadores, ou seja, Vossa Excelência e o doutor Washington, através da Secretaria de Fazenda, da secretária de Fazenda, Maria José Fábio, o procurador do município, doutor Alexandre Gonçalves Pereira, e a excelentíssima prefeita,
Luísa Maria Lima Menezes, que o pagamento será efetuado em parcela única, assim que aprovado o texto legal, uma vez que já existe recurso financeiro. Tudo bem, recurso financeiro existe. Qual a dotação orçamentária que ela mandou para nós aqui? É igualzinho o nobre vereador acaba de dizer a este plenário. Se nós aprovarmos do jeito que está aqui, as leis que nós mesmos somos legisladores, nós vamos dar para ela um cheque em branco. Isso aqui, ela deveria ter mandado com antecedência. É igualzinho o ilustre bem lembrou do nosso saudoso compositor Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa linda canção. Então eu acho, ninguém aqui, se for preciso fazer uma reunião amanhã, de manhã, nós estaremos aqui. Se for preciso fazer outra tarde, nós estaremos aqui. Nós estamos prontos para aprovar o projeto de vocês, mas desde que seja explicado aqui de onde vai sair o recurso. Não tem nem no projeto e nem na emenda aditiva da onde será retirado a dotação suplementar. Uma vez que isso pode causar, não só para nós, legisladores, como também mais para o Executivo, né? Porque a origem do projeto não é nossa. Então, eu acho que nós devemos pensar bem, e o presidente e a mesa, junto com a mesa, tomar a decisão mais correta e mais sensata, que não traga danos futuros, principalmente em homenagem à saudosa irmã Elza, que foi a fundadora, da qual eu tinha e ainda tenho, porque em minhas orações eu sempre peço a intercessão dela junto a Deus por mim, que é a creche São José. Com a palavra, presidente. Passo a palavra ao vereador Lineu Marques Tonelli. No artigo 5º, diz: as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação próprias consignada no orçamento anual de 2017, que poderia ser suplementada. Isso consta aí onde ele vai tirar o dinheiro. E outra coisa também que está, como eu falo nessa emenda, porque eu acho que ela não é ter condição, porque se essa está falando aqui parcelado, nós não podemos obrigar a prefeitura a pagar de única. Isso teria vir de lá que vai ser única. Nós não podemos fazer isso. Eu acho que de lá teria de voltar lá e falar, vou pagar à vista. Eu acho que essa emenda está fora de condições de não poder obrigar a pagar à vista. Eu tenho certeza, já que ela já falou para o vereador que vai pagar, nós temos que fazer como vieram de lá, que vai ser parcelado. Não tenho certeza que a palavra dela, junto com o vereador, vai fazer o que ele diz a ela. Mas não podemos, de maneira alguma, mudar, passar para ser à vista. Pela ordem, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Edmilson Alexandre. Fazer um breve comentário aqui. Visto o tamanho e importância desse projeto. Primeiramente, o vereador Lineu, eu acho que a emenda dos novos vereadores Ostin e Delano está justificativa aqui que eles tiveram uma reunião antes com o Executivo. Né? O vereador Delano. Tá. O senhor não foi, doutor? Não. Então, já foi decidido que vai ser. Então, nós não estamos forçando que eles paguem em parcela única. Então, eu acredito que essa bem lembrança sua aí já veio de lá, porque o Delano procurou-os, né, tanto a secretária de Fazenda quanto o procurador, o doutor Alexandre, que ele é o advogado da prefeitura, ele não é o procurador é o doutor Tadeu, né?
e foi resolvido que será pago em parcela única. E eu queria só perguntar para o Adelano, ficou estipulada alguma data, por exemplo, se aprovada hoje ou amanhã, depois de amanhã já está pago, o vereador Adelano, antes de eu concluir? Edmilson. Com a palavra, o vereador Adelano. Obrigado pelas colocações. Como o Lineu bem falou, é isso que eu queria mostrar para o Toninho, que a dotação vai servir de suplemento, e você sabe que isso é possível, é suplementação. E acontece o seguinte, Lineu, quando hoje eu reuni com os dois, eles falaram que eles têm essa dotação orçamentária. O questionamento do Toninho é totalmente válido, de onde virá. Acontece que eu e o Alexandre conversando, ele propôs até de fazer um substitutivo, só que atrasaria. Então, ele pediu para que fizesse essa emenda, na presença da prefeita, e a prefeita garantiu que tem o recurso. Então, caso vocês queiram que faça substitutivo, ele está disposto a fazer amanhã também. E ela tem o recurso. Eu só queria complementar aqui, é o seguinte, esse projeto de lei, ele tem uma finalidade muito boa. Seria para uma instituição, que é para uma instituição de caridade, isso eu acho que é o dinheiro mais abençoado do orçamento. E realmente existe a previsão orçamentária. Mas vocês fizeram um curso esses dias aqui, não fizeram, não? Então, a previsão orçamentária, ela tem que vir sobre a rúbrica. Porque aí, sem a rúbrica, nós perdemos o controle do gasto administrativo, do gasto do gestor público. Tem que ter a rúbrica. O dinheiro foi tirado da rúbrica tal, assistente social, número tal, tal, tal. Certo? Mas querer isso da prefeitura, tem que mandar fazer curso. Aí fica difícil. Ele não sabe nada. Lamentavelmente, não sabe nada. Mas, na verdade, a causa final é muito grande. O que eu estou avaliando aqui é a causa final. Então, eu que votei o orçamento passado, eu sei que tem a rúbrica, que tem reservado o dinheiro para instituições filantrópicas. Então, nesse projeto que tem uma finalidade, vamos dizer, santa, eu não ia exigir maiores conhecimentos da gestão pública municipal. Citar rúbrica, essas bobaginhas que eles puseram aqui, que sempre põem nos projetos, nós podemos suplementar. Se suplementar, graças a Deus, dê mais dinheiro para quem precisa. O que eu só não admito é que o uso do cachimbo faça a boca torta. Eu não admito que o uso do cachimbo faça a boca torta. Então, se não existe nenhum prejuízo para o município, que é uma verba destinada, vamos dizer, é uma das poucas verbas que são destinadas para onde existe ausência de maracutaia. Não estou dizendo que nas outras tem, nessa eu garanto que não tem. Então, eu acho que é uma verba que precisa realmente ser votada. Apesar de não ter a rúbrica aqui, mas no orçamento tem, eu votei o orçamento, eu li o orçamento. Agora, eu acho que seria importante que a contabilidade da própria casa anotasse no orçamento que nós temos aqui, a lei orçamentária, que foi despendido esse recurso, para que nós pudéssemos ter uma noção do dinheiro que já está sendo entregado e que foi autorizado pela lei orçamentária e que está sendo agora complementada por essa lei ordinária. É lei ordinária?
essa lei ordinária que autoriza que eles recebam esse dinheiro. Certo? Eu sou favorável a isso. E assinei a ilustre emenda do ilustre vereador com muito orgulho. Não fiz parte de reunião com a prefeita, com o doutor Alexandre, com ninguém. É porque ontem eu senti aqui a ansiedade das pessoas que estavam aqui, que dependem desse dinheiro para tocar a vida delas. Então, eu acho que nós vamos ter muitos projetos para frente, que nós vamos discutir coisas mais graves que podem vir a acontecer. Eu só coloquei aqui porque, haja vista, todos os senhores sentiram a complexidade e a extensão de um projeto de lei tão pequeno. Pequeno em tese. Certo? Imagina amanhã eles dessem de lá um projeto de urgência urgentíssima para fazer um empréstimo de 2 milhões de reais. É por isso que não existe urgência urgentíssima. É por especial urgentíssima que é a mesma coisa. Porque aí o projeto chega num dia, vota num dia e no outro dia é lei. Por isso é que é preciso estudo. É preciso mergulhar no projeto de lei para saber a intenção que vai se traduzir em lei. O ilustre professor que aqui esteve foi muito claro nisso. Haja vista, minha gente, que quando eu comentei com ele aqui, não sei se os senhores se recordam, que no orçamento próximo passado, que está vigindo nesse período, o gestor público tem a possibilidade de manipular 40% do recurso dentro da mesma rúbrica. Quando eu indaguei o ilustre professor aqui, ele disse 15%. Eu falei, não, é 40%. Ele falou, isso não existe, pode desmanchar a Câmara. Não pode ser a Câmara Municipal, não, para que Câmara? Para votar título de cidadão honorário e dar nome de rua? Então, eu acho que nós devemos respeitar a lei. Só que no caso que a hora se apresenta, o benefício é maior que o prejuízo. Então, apesar de não ter rúbrica e acreditar na colocação feita pelo ilustre vereador, que até hoje eu não tive notícia que mente, e acredito nele, eu acho que eles realmente vão pagar à vista, e isso não vai prejudicar o trâmite, nem vai quebrar o município de Nepomuceno. Coisas piores que estão por vir podem quebrar o município. Então, essa é a minha posição. Espero que a gente marque uma segunda reunião para não fugir da lei. Eu acho que todos podem vir aqui amanhã aprovar esse projeto em segunda votação. Tem algum problema? Afinal de contas, nós somos remunerados pelo horário público e estamos aqui para trabalhar. Porque se nós abrirmos esse precedente, amanhã eles dessem outro projeto de urgência urgentíssima e vai ser adotado. Essa é a urgência especial para você dormir de um jeito e acordar do outro, sem saber que lei que foi votada no município de Nepomuceno. Confere. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Delano. Presidente, eu tomei essa liberdade, doutor Washington, até expliquei isso para o senhor, porque a ideia ontem dessa questão foi minha e dele. Então, pedi para associar na emenda para fazer a justiça ao pensamento dele. Segundo, esse projeto é um projeto meramente autorizativo. Não significa que vai pagar.
Nós questionando o valor de dotação, de onde vai sair, não significa que vai pagar. Eu tenho que acreditar na boa-fé da prefeita pela urgência das meninas. Segundo, ele sendo autorizativo, ele tendo o valor da dotação e tendo de onde sair, que é o orçamento de 2016 que o doutor Rocha falou, eu não sei por que vai judicializar, por que vai nos responsabilizar. Eu queria até ouvir o procurador, se ocorre esse risco. Assessor jurídico, doutor Hermes, poderia fazer uma explanação? Bem, senhor presidente, atendendo à solicitação do ilustre vereador Adelano, eu estou ouvindo atentamente a discussão, tanto da emenda quanto do projeto, e entendo o seguinte: realmente, mais uma vez falando, lei orgânica é superior ao regimento interno, mas se existe um regimento interno que foi também votado e aprovado pelo plenário desta casa, em outra ocasião, mas foi aprovado, está em vigor, então entendo que Vossa Excelência também, levando em única discussão, se acontecer, de ser aprovado e levado em primeira e única discussão e votação, entendo que Vossa Excelência está agindo, pelo menos, dentro do regimento da casa. Agora, a questão de orçamento, de emenda, pagamento em parcelado ou não, como disse o vereador Adelano, é apenas uma lei autorizativa. Ela, mesmo sendo aprovada nessa casa, ninguém sabe se a prefeita vai cumprir. Está autorizando o Poder Executivo. Então, ela paga se quiser também. É autorizativo. Mas, sabemos que, diante do que foi constado na justificativa, que, além de pagar, ainda vai pagar em parcela única. Agora, a questão, senhor presidente, de judicialização, de isso chegar até a barra dos tribunais, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, eventualmente poderia, mas quem poderia vetar esse projeto seria a prefeita. Se ela já dialogou com o Legislativo através do vereador Adelano e está de acordo em pagar em parcela única, então entendo que não vai acontecer sequer veto, nem parcial e nem total, a uma eventual aprovação do projeto. Então, dificilmente, acho praticamente impossível, um questionamento de levar esse projeto à judicialização, uma ação direta de inconstitucionalidade. Acho isso aí praticamente improvável, jamais aconteceria, diante de todo o contexto do interesse social, um centro social que está recebendo a subvenção está prevista na lei orçamentária. Então, senhor presidente, meu entendimento é esse, que, respeitando muito o entendimento do Dr. Washington, de que as leis devem ser votadas em 2 turnos, em 2 votações, isso ninguém nega. Mas, infelizmente, temos o regimento que vai de encontro à lei orgânica, mas está previsto no regimento. E temos precedentes nessa casa, de diversos, mas inúmeros projetos que vieram nessa mesma condição, com a chamada urgência especial, foi aprovado pelo plenário desta casa, foi aprovado, sem nenhum veto, o Executivo cumpriu a lei, a autorização foi dada pela Câmara, e não temos notícia até hoje de nenhuma ação judicial questionando quem quer que seja ou esta casa. Então, meu entendimento é esse, senhor presidente, sobre essa questão colocada pelo vereador Adelano. Pela ordem. A priori, eu tinha dito para o senhor que eu preferia que fosse em votação única, mas, ao ouvir o doutor Washington, eu queria me associar às palavras dele, para que a gente fizesse essa segunda votação amanhã, mesmo atrasando as meninas um dia, o que seja, para que não haja esse precedente a partir de agora, para a gente ter o mínimo de previsibilidade.
alguns questionamentos podem aparecer até amanhã. Então, para que não haja esse tipo de questionamento, que a gente adotasse, fizesse uma emenda aí, então, no regimento, adotasse a lei orgânica e que tudo se fizesse em duas. Acho que o doutor Washington foi feliz nisso, porque dá um mínimo de previsibilidade, porque no estalo, é o caso da emenda, Tony. Eu tive de 3 às 4 com ela, de 4 às 5 para fazer emenda. Então, acho que sobrecarrega e dá tempo até de acalmar os ânimos. Senhor presidente. Só responder ao vereador Delano, a sua colocação, vereador, é muito clara. Né? Como o vereador Washington colocou, olha a discussão, olha o nível da discussão nesse plenário. Né? Aberto, transparente. Né? Foi o que eu disse para os senhores desde a primeira reunião nessa casa. Tudo vai ter uma decisão dos senhores. Não tem uma decisão própria da mesa. Até quando houver esses contrastes entre lei orgânica e regimento interno, eu vou sempre deixar na responsabilidade de todos os senhores. Essa colocação do senhor foi perfeita e para mim, não vejo problema nenhum em haver uma reunião amanhã, em ter uma reunião amanhã. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Vossa Excelência me devolveria a palavra só um minutinho para eu complementar uma questão aqui da lei? Pois não. Pode fazer a colocação. Gostaria só de salientar também, estou me lembrando aqui, que quando a lei orgânica também prescreve sobre o processo legislativo, ela não prevê, ela não fala de 2 votações também. Existe essa omissão. Nós, porque temos conhecimento do processo legislativo, desde a esfera federal, estadual, que tem que ser assim. Mas olha aqui, artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Aprovada a urgência, já não fala naquela urgência especial do regimento. Aprovada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em 45 dias sobre a proposição. Mesmo aprovada a urgência, tem 45 dias de prazo pela lei, contados da data que foi feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara. Parágrafo 4º, artigo 49, desculpa. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que aquecendo se sancionará. Ou seja, a lei orgânica também é omissa, ela não fala que tem que ser em 2 votações. O regimento interno da casa já fala que tem que ser em 2 votações, exceto os projetos que forem colocados na urgência especial. Então, quem quis estabelecer esse regramento? A Câmara. Já que a lei orgânica era omissa, não falava, nesse caso aqui, de urgência de 2 votações, veio a própria Câmara e falou, não, então vamos estabelecer que, em caso de urgência especial, esse projeto poderá ser em única discussão e votação. Então, é uma decisão da própria Câmara que gerou essa discussão toda e que está no regimento interno da casa ainda, que está em vigor no regimento da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Só para mim concluir a minha fala. Antes, eu queria só fazer uma pergunta para o nosso assessor jurídico, doutor Emerson. Diante do nosso regimento, não fala uma questão de intervalo entre uma reunião e outra também em horas? 48 horas? Pois é. Caso de reunião extraordinária, uma para outra tem que ser no mínimo 48 horas. Então já não daria para a gente... Se cumprir o regimento interno. Já não daria para a gente fazer amanhã. Ou seja, vai atrasar, infelizmente, né, vereador Delano, vai atrasar mais que um dia. Então, diante do exposto, diante da explanação que o doutor Emerson fez para nós com relação à nossa lei orgânica, eu queria pedir que, mais uma vez, que houvesse o bom senso da gente aqui, a gente aprovasse isso hoje. Né? A gente já aprova esse projeto hoje. E com relação à questão da rubrica aqui, que infelizmente não foi informada no projeto, e eu concordo com o vereador Washington, ele está coberto de razão, né?
no que ele falou, na explanação dele, ele foi claro que, e diante também da magnitude do projeto, que é favorável e que ele vai aprovar, né? Que infelizmente não colocou-se que a despesa decorrente da execução da lei ocorrerão por conta de dotações próprias. Então, eu entendo que dotação própria, certo? Vai sair de recurso próprio, né, do município, que seria talvez a rubrica, né, a rubrica 100 ou a 101, né, da Secretaria de Educação, que é a dos 25%, que são recursos próprios do município, né. Talvez, não posso afirmar isso, né, mas falando um pouco da questão da rubrica. Então, eu pediria, sim, senhor presidente, que a gente aprovasse, né? Que a gente usasse o bom senso, já definisse isso aqui de hoje de uma vez, para que já resolvesse a vida das meninas lá da creche São José. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César Ezequiel. Boa noite a todos, público presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Vou ser bem rápido aqui, senhor presidente. Eu espero que outros projetos que possam vir nesse mesmo sentido cheguem com antecedência, para que nós tenhamos tempo hábil de estudar, de fazer as emendas que tem que ser feita, porque é um caso que precisa ser tramitado rápido, que é o caso de urgência, e o pessoal ali da creche, as meninas precisam fazer essa rescisão lá e ter seus direitos preservados. Chegou como urgência. O doutor Emerson leu também no artigo 48, que tem até 45 dias, né, doutor? E isenta também da segunda reunião. Eu concordo totalmente que o regimento tem que ser mudado, porque o regimento interno com a lei orgânica, às vezes, tem confronto, mas, num caso desse, nós estamos resguardados pela lei orgânica. Então, eu creio que, judicialmente, não vai ter nada que atrapalhe e que esse projeto seja aprovado ainda hoje. E os próximos que vierem, a gente possa ter tempo e preservar a Câmara também nesses termos. Então, já que tem no artigo 48, o primeiro parágrafo já diz, então eu prefiro que seja aprovado hoje. Pela ordem, presidente. Quem pediu a palavra? Eu. Quem? Lineu? Com a palavra, vereador Lineu. A gente está falando agora da creche e, no hora do momento, saber o porquê que essa creche hoje está precisando desse dinheiro. Então, para vocês, vereadores, saber que no censo foi feito 1, 2, 3, 4, 5. A creche fez o censo normal. A prefeitura lá da escola, lá na ponte, fez a mesma coisa, porque a criança estuda de manhã numa sala, na escola, à tarde na outra. E o governo federal não considerou nenhuma inscrição dessas crianças, então as crianças estão na escola, o censo dele não foi considerado por pessoa. Então, a situação que chegou na Maior, que diminuiu o seu dinheiro que chegou, porque foi registrada a criança em 2 escolas. E, com isso, o governo federal considerou nem dinheiro para um e nem dinheiro para outro. Então, chegou os vereadores saber aí por que a creche faltou dinheiro para acertar, que ela não vai ter durante o ano o 4 e 5 registrado na escola, porque a criança está registrada em 2 escolas. De manhã fica na escola, na parte da tarde fica na outra, no integral, mas não é na mesma escola. Então, por isso que houve esse erro total de poder chegar num caos que vai ter de dispensar funcionário e para saber condições de continuar a escola, com a escola que não podemos, de maneira alguma, deixar na condição que vai estar. Obrigado, presidente. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Adelano de Carvalho. Presidente, queria parabenizar o vereador Mário aqui. E no artigo 85 do Regimento Interno, até para responder ao Edmilson, não que eu seja
contra a proposição dele de votar hoje, no artigo 85 fala que a sessão extraordinária compreende um período de reuniões sucessivas, intervaladas em 24 horas, até que sejam esgotadas as matérias que deram razão ao acionamento extraordinário do Legislativo. Então, isso significa duas coisas. Que, primeiro, o Executivo pense e repense 2, 3 vezes antes de submeter um projeto aqui e que o faça de maneira que a gente não tenha que ficar perdendo tempo com isso. Segundo, se eu estiver enganado, o senhor, o doutor Osto, interpelou o ilustre professor que esteve aqui sobre a reforma do regimento, né, doutor? E eu acho que isso tem que ser feito urgentemente, porque se ficar dando esses conflitos de interesse aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu queria que isso fosse feito de forma urgente, se for a título de sugestão, que eu ouvisse o doutor e o senhor que conversou com o professor, para que a gente tenha uma dinâmica diferente aqui, senão ontem nós ficamos 2 horas perdendo tempo, não perdendo tempo, mas sei lá, eu acho que tem que ter uma dinâmica diferente aqui. Dentro dessa colocação do senhor, dizer que a gente já tem já está nessa linha, a gente está só resolvendo algumas questões de organização mesmo interna, mas logo que a gente colocar algumas coisas em ordem, a gente já vai partir para essa questão que é imprescindível, como o senhor colocou. Eu só queria uma colocação final, senhor presidente. Com a palavra, vereador Washington. Eu não sei se os senhores vereadores já notaram que eu não me direciono ao regimento interno dessa casa. É porque eu já criei birra com ele, porque ele só serve quando ele protege os interesses que eu costumo chamar da noite. Mas o ilustre vereador Delano, ele trouxe uma premissa aqui de que não existe essa vedação de reunião extraordinária com 24 horas. Foi lido aqui. E eu volto a dizer aos senhores que o uso do cachimbo faz a boca torta. Esse precedente que existia e que eu ainda tenho hoje a esperança de que ele seja saneado, porque hoje o escudo são as ilustres ali que precisam disso, precisam daquilo. Amanhã vai descer porque precisa do empréstimo para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Sempre vai ter um escudo para burlar a lei. E sempre vão ter advogados que advogam a ilegalidade. O que vale é o regimento interno desta casa. Há de exemplo, quando cita aqui a lei orgânica, ela cita que será julgada, será votada em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias. Quanto às demais leis, ela não cita. Mas se existe um exemplo, é o exemplo da lei orgânica, que está prevista que deve ser votada em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias. Eu só não entendo que interesses são esses que gravitam. Seria o fantasma do antigo presidente que ainda habita essa casa? Que não é como o senhor presidente, que pretende fazer prestações de contas mensais? Será que é todo esse passado tenebroso, putrefado, inócuo, estéril, incompetente, incapaz? Eu acho que essa casa deve obedecer à lei. Não se vota projeto correndo, porque senão nós seremos escravos, como foi a Câmara passada, que sempre esteve de joelhos diante da vontade do Poder Executivo. Nós somos independentes,
e fomos eleitos pelo povo para representar o povo. Nós não somos vereadores de prefeito, de partido, porque antes de qualquer coisa nós somos vereadores de nossas próprias consciências. E devemos fazer pela sociedade um trabalho digno, porque o poder legislativo já está desmoralizado por essas e outras coisas que acontecem. Muito obrigado. Vereador Toninho do Mar, com a palavra. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse a apreciação deste plenário para nós abrirmos um precedente. A ilustre diretora do Centro Social São José, para que ela possa fazer um breve relato da real situação que está ocorrendo. Porque eu particularmente, não sei a real situação que está ocorrendo no Centro São José, no Centro Social São José. Acaba de dizer o nobre vereador Lineu que é a respeito do censo. Então, já que se abre tanto precedentes aqui nesta casa, eu pediria a Vossa Excelência que, ouvido o plenário, a gente pudesse ouvir a diretora do Centro Social São José, para ela fazer um breve relato do que realmente acontece lá. Vereador Toninho do Mar, como o senhor mesmo colocou, nós já abrimos um precedente nessa questão exclusiva, que eu acho que é notório para todos nós as situações que as entidades passam, não só aqui, mas em todo lugar. Entendo a colocação do senhor, respeito a colocação do senhor, eu sei que isso é para clareza, né? Mas eu não posso abrir esse precedente nessa questão, uma vez que é uma situação que talvez eu vou estar errando com um cidadão depois, futuramente. Algum cidadão que estiver nessa casa e que também se achar no direito de vir à tribuna falar sobre algum assunto. Então, eu peço que o senhor entenda com relação a isso, respeito a sua opinião, mas eu não posso abrir esse procedente, porque estarei desrespeitando outros cidadãos. Nesse caso, exclusivo da entidade, eu acho até, senhores, a todos os senhores, que a gente poderia, como a gente teve o bom senso ontem, a gente tem um bom senso melhor nessa questão. Eu acho que não há porquê de criar tantas situações, tantas discussões, uma vez que essa casa sabe diferenciar um projeto, como foi colocado aqui, nessa questão da entidade exclusivamente, com os demais projetos que talvez cause aí prejuízo ao erário público, que cause situações que a gente não possa fiscalizar. Eu pediria, não só o vereador Toninho, esse entendimento do senhor, mas o entendimento de todos os vereadores, e já dizendo que quero colocar aqui em votação, como eu disse, vai ter democracia nessa casa, colocar em votação a decisão dos senhores vereadores, se é uma reunião só, se é 2 reuniões, os senhores vão decidir. Mas eu queria que a gente acelerasse essa questão, uma vez que a gente tem a compreensão do que acontece hoje com as entidades. E agora, a intenção do Executivo, vejo que é a intenção positiva, embora nós não podemos querer, de repente, achar que o Executivo vai corresponder da forma correta depois, mas aí é uma obrigação do Executivo. Nós não podemos fazer um muro de pensar no futuro e tomar decisões. Então, eu peço aos senhores, com toda a gentileza, vamos agilizar essa questão. As pessoas estão aqui aguardando, a gente já sabe das situações das entidades, e peço aos senhores para a gente, de certa forma, ter esse bom senso a mais. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Adelano de Carvalho. Presidente, eu, mais do que ninguém, sou um apaixonado pela causa da creche da irmã Elza, e elas sabem disso.
Eu queria que a gente votasse isso o mais breve possível, mas também queria invocar o artigo 85, que a gente atrase elas um dia. Eu sei que o resultado, se Deus quiser, vai ser favorável, mas é igual o doutor Rocha falou, só para acabar com esse precedente. Então, no mínimo 24 horas. Vereador Delano, como eu disse, eu vou colocar aqui, né, para os senhores decidirem. Mas alguém... Eu queria... Uma colocação, vereador Edmilson. Só fazer uma referência aqui que eu... até me desculpa o atraso da informação, que eu acabei me lembrando agora. O Executivo teve prazo para mandar esse projeto para cá. Viu, vereador Washington? Teve prazo. Sabe por que eu falo que teve prazo? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exato. Eu estou refletindo muito no que vocês dois estão falando aí agora. Porque há mais ou menos uns 20 e poucos dias atrás, fomos convidados aqui, todos foram convidados para uma reunião com o Executivo lá, né? E eu participei. E dentre esse bate-papo de boas-vindas entre o Executivo lá, a prefeita, com a gente, vereadores que estivemos lá, vários assuntos foram abordados e chegou nesse assunto aqui do problema da creche São José. E eu me lembro muito bem que eu falei com a prefeita, falei, olha, você tem um recurso? Vou ver se eu tenho. Falei, se você tiver, manda o projeto para a Câmara. Eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar, né? Então, eu também não concordo embora a abrangência do projeto, a causa que é muito boa, né? Que se fique criando também precedentes, né? Acho que a gente não pode se embasar em situações passadas, né? Quero muito que o projeto seja aprovado e ele vai ser aprovado, sim, né? Então, fica aqui o meu registro que, infelizmente, tiveram tempo hábil para mandar isso com antecedência. Para a gente não estar precisando passar esse desgaste aqui, se faz, se não faz, se isso vai dar problema, se isso não vai dar problema, como que vai proceder e tudo mais, né? Então, eu sou favorável a tudo que foi falado aqui. O senhor já está em mente em resolver essa questão da reformulação, tanto do regimento interno, principalmente do regimento interno, e também de algumas coisas da lei orgânica nossa. A gente tem que fazer isso mesmo para ontem, para que tire essas divergências e a gente tenha ferramenta segura para poder trabalhar, né? Então, eu queria só fazer esse posicionamento. Senhor presidente. Pois não, vereador Washington. O senhor podia levar a emenda do vereador às comissões. Ou vai retirar? Não. Vereador Washington, eu ia por partes primeiro, né? No caso, as comissões já favoráveis ao projeto, e antes de tudo, colocar no plenário, em votação dos senhores aqui, se deve ser feito em uma reunião ou em 2 reuniões. Eu queria que todos decidissem. Eu só queria que o senhor explicasse, senhor presidente, que essa segunda reunião seria amanhã, com o permissivo do artigo 85. Exatamente. Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o regimento serve, no meu modesto entendimento, para convalidar situações ilegais extremas, situações benéficas também deveria seguir no mesmo sentido. Então, na questão do Francisco e do Chico, eu coloco em votação aos senhores, aqueles que aprovarem, permaneçam sentados, e os que forem contra se manifestem. Por 2 reuniões, essa hoje e a outra amanhã, seguidamente. Fica sentado, doutor Washington, o senhor não... Quem for favorável a 2 reuniões? Eu já coloquei isso já. 2 reuniões. Quem for favorável a 2 reuniões, hoje, seguidamente de amanhã. E quem for contra,
for só para uma reunião. Invoca o dispositivo legal, presidente, o artigo 85 do regimento, porque esse regimento tem que valer para alguma coisa também. Mas eu acho, do vereador Delano, que o regimento a gente já pode encostar ele, daqui para frente, para não ter mais esses vai e vem. Então, favoráveis, né, a 2 reuniões, uma hoje, outra amanhã, às 18 horas. Então, seguindo, as comissões emitiram parecer favorável pelo projeto. Sendo assim, levo os pareceres em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, levantem e se manifestem. Mas já foi. Presidente, eu queria que o senhor citasse comissão por comissão. Tá, ok. É porque, vereador, a gente não teve prazo praticamente para isso, então eu vou pedir a cada presidente, então, né, que fale sobre o projeto. Ok? Então pode... Qual o primeiro presidente? Vereador Washington. Procurarei ser o mais breve possível. Não é comum a apresentação de parecer verbal, é umas exigências, inclusive, da lei, mas é justamente aquela falta de gestão pública que nos leva a isso. O projeto padece de irregularidades, como citadas pelo ilustre vereador Antônio Alexandre Lima, que foram percebidas por vários vereadores. O ilustre vereador Delano também fez uma emenda que eu, de certa forma, entendo que entra na esfera do Poder Executivo. Resta legítimo a colocação do vereador Lineu, porque não compete a nós atribuirmos prazos para o Poder Executivo. Tanto é que é uma lei simplesmente autorizativa. Mas o ilustre vereador, na pungente preocupação com as servidoras, fez uma composição que soluciona a questão. Então, eu não vou me apegar ao texto, à expressão morta da lei, para dizer que isso vai prejudicar o projeto, porque já fez parte de um ajuste. Por sinal, muito bem-vindo, muito bem colocado, que vai solucionar as questões que estão aqui colocadas. O meu voto, como presidente da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, é pela aprovação do projeto, possivelmente com emenda que foi elaborada e que possui um dos signatários, também eu, em solidariedade ao ilustre vereador Adelano. Com a palavra agora o presidente do Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Conta e Tributação, o senhor Admilson Alexandre da Silva. Senhor presidente, sou favorável ao projeto, mesmo tendo percebido falhas aqui, como já foi dito, e sou favorável também à emenda do vereador Adelano em parceria com o vereador Oxim. Agora, com a palavra, presidente de Obras, Bens e Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais, vereador Adelano de Carvalho. Vereador, eu, como autor da emenda, eu queria consultar os pares e queria saber se vocês são favoráveis ou não. Pela ordem, sem sombra, eu sou favorável à emenda. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador França. Boa tarde, boa noite a todos. E sim, vereador Adelano de Carvalho, sou favorável à emenda, o projeto, e também favorável que se decida hoje, presidente, não uma indicação, mas uma sugestão minha que a gente já se decida hoje e já resolve essa questão, apesar do senhor já ter indicado aí a apreciação do plenário, mas queria deixar registrado de qualquer forma. Então, obrigado. Dentro do que já foi amplamente discutido, eu sigo o voto dos membros. Perfeito. Está passando já a emenda.
colocaram favoráveis à emenda. Sendo assim, levo o parecer em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, levante e se manifeste. Patrick levantou. Levo agora o projeto com emenda, primeira discussão e votação e primeira votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, levante e se manifestem. Aprovado. A ordem do dia, né, de amanhã, é a reunião extraordinária do projeto 664/2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social e dar outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da próxima reunião ordinária, realizar-se no dia 20/2/2017.